O capitalismo colonizou o inconsciente. Frederick Jameson. Isso aqui é uma breve citação do primeiro capítulo deste livro aqui. Por que Freud hoje? Organizado pelo Daniel Kupperman, que tem inúmeros capítulos, artigos de grandes, importantes autores da psicanálise. E esse primeiro capítulo aqui, ele é escrito pela Maria Rita Kell, grande psicanalista. E o nome do capítulo é Três Motivos, pelo menos, para se ler Freud hoje. Eu vou começar a leitura desse capítulo. Ele não vai terminar aqui nesse vídeo, porque eu vou fazer alguns comentários na medida do possível. E vamos lá, vamos tentar entender porque existem três motivos, pelo menos, para se ler Freud hoje, segundo Maria Rita Kell. Eu começo com essa citação do Frederick Jameson. O capitalismo colonizou o inconsciente. Quando a gente fala de inconsciente, a gente está falando de psicanálise. Antes do primeiro motivo, vale lembrar que quem não lê Freud pode até saber Lacan de cor, mas não entende nada. Não foi por demagogia que o grande modernizador da psicanálise avisou a seus discípulos: eu sou freudiano. Vocês sejam lacanianos se quiserem. Uma grande provocação do próprio Lacan, inclusive, para uma tendência que se tem hoje de alguns profissionais, alguns psicanalistas, que se denominam lacanianos, às vezes de forma muito, eu vou colocar aqui, elitista, que deixa uma distância do resto da humanidade, enquanto os lacanianos estão lá no topo. Uma coisa meio hierárquica. Isso acontece, mas não são todos. E é interessante que a Maria Rita Kell coloca aqui. Para você saber Lacan, você precisa ler Freud. O próprio Lacan, ele voltou para Freud, ele fez uma releitura de Freud e nos apresentou conceitos novos, ideias novas, muito válidas e pertinentes para o nosso tempo. Não que tenha sido 100% fiel a seu propósito inicial, mas a afirmação de Lacan resgata a radicalidade do criador da psicanálise. Os motivos para se ler Freud hoje são com certeza mais de 3. Mas siga o próprio Freud, que gostava desse número, o triângulo edípico. Os 3 ensaios sobre a teoria sexual, as 3 instâncias psíquicas. O 1 é absoluto, 2 é o par que pode se fechar em si mesmo. Ao chegarmos ao 3, algo se desequilibra, alguém sobra, abre-se possibilidade infinita de mais um. Apresento a seguir meus 3 modestos argumentos através, é claro, de 3 textos freudianos indispensáveis. A Maria Rita Kell traz primeiro aqui a interpretação dos sonhos, texto de 1900. É o primeiro motivo, primeira razão. Se o capitalismo tem se dedicado com fervor à colonização do inconsciente, de que outra coisa se trata, afinal, a empreitada da indústria cultural na era do espetáculo? A psicanálise, na via oposta, busca resgatar a potência dessa instância psíquica, ao mesmo tempo fábrica de sonhos e caldeirão das pulsões. A psicanálise seria, na medida do possível, uma prática descolonizadora, em sua tarefa de resgatar o sujeito de sua alienação aos discursos alienantes do outro. Aqui a gente pode pensar o inconsciente, que não é um lugar da não consciência para a psicanálise freudiana, lacaniana. Ele não é uma instância natural, ele não é uma instância que nasce do universo, uma instância que nasce do nada, Nosso inconsciente, ele é colonizado pelos valores, pelas ideias, pelos sentidos que é dado por nossa cultura. E nossa cultura, a gente pode entender como uma cultura colonizada. Especialmente aqui no Brasil. Olha só que curioso, a gente está falando de autores europeus, mas aqui a gente vai entender que existe uma forma de psicanálise, existe psicanálises que vão se adequando a diferentes culturas, já que aqui nós temos psicanalistas brasileiros e temos uma cultura brasileira, sujeitos brasileiros, pacientes e analisantes brasileiros, Quando a gente fala de colonização, a gente fala de valores que não são inerentes à nossa cultura, ao Brasil,
né? Nós que fomos colonizados por Portugal, somos colonizados constantemente com esses valores que não são daqui, né? A gente vivencia isso, não só de forma consciente, mas de forma inconsciente também, lógico. Não sei se o correto é considerar a interpretação dos sonhos como o livro que lançou a psicanálise, ou declarar que esta foi a obra que inaugurou o século XX. Fico com a segunda opção, porque me sinto mais desafiada por ela. Não é pouca coisa que uma parte da humanidade, digamos, uma parcela da população ocidental urbana, tenha saltado do longo século XIX, século de sinfonia e do romance, da consolidação da crença na razão, do crescimento das cidades europeias, sementeiras de revoluções, mas também da hegemonia da moral burguesa. Vejam só, ela cita aqui, né, um fenômeno, um acontecimento lá do século XIX, mas anterior a isso, né, eu acho que tem uma história aí que a filosofia ela vai dar conta muito bem disso, que é essa crença da razão, né, crença de causa e efeito. E veja bem, devo citar aqui, que eu sempre gosto de colocar uma crítica no meio. Hoje a gente tem, ainda temos, né, sempre teve, grandes críticas à psicanálise sobre sua ineficiência, sobre sua suposta pseudociência. E como argumento a gente tem exatamente essa ideia de causa e efeito. Né? O sujeito é causa e efeito, o indivíduo é causa e efeito. Na psicanálise não há indivíduo, porque o ser é dividido, o sujeito é dividido, ele não é uno, né? A gente começa aqui falando um pouco disso, né? Do 3, do 2 que se fecha e do 3 que se torna um pouco mais contraditório e complexo, né? Não dá pra gente pensar a complexidade humana, enquadrá-la, reduzi-la na ideia de causa e efeito, né? A gente tem linhas de pensamento, linhas de saber, que vai trabalhar nesse sentido. A psiquiatria, por exemplo, vai nesse sentido. Então, aqui a gente tem um convite para pensar um pouquinho além disso. Guardem bem essa ideia. O sujeito não pode se fechar nessa ideia de causa e efeito. Não é linear. Não é linear. Por enquanto eu fico por aqui, mas eu coloco essa ideia, jogo essa ideia para começar esse raciocínio e esse pensamento.